Então, gente, eu falo que desmentir a previsão da avó baiana hoje, aonde eu falei que eu vi, né, um acidente de avião pro presidente Lula, eu acho loucura dessas videntes, dessas sensitivas, eu acho até antiético, porque a avó baiana desmentiu a previsão que elas fizeram, assustando o mundo inteiro, o Brasil inteiro, falando que queria, né, tsunami na beira da praia, e a avó baiana acertou, né? Outra que a avó também falou foi que falaram que o Faustão ia morrer, e a avó falou que viu e não viu nada disso, que o Faustão não morreria. Outra que falou que a Bruna Marquezine voltaria com o Neymar. Eu falei que não via isso, não via a volta de Bruna Marquezine. Outra que falou que via, você tá entendendo, o Whindersson Nunes com Luísa Souza voltando. Eu falei que ali já tinha findado o círculo. Então, assim, são várias coisas aonde eu falei, né? E assinei embaixo e realmente não aconteceu. E aonde essas sensitivas aí, às vezes, querem ganhar palco e desfazer da espiritualidade. Então, para o presidente Lula, eu vejo sim, né? Eu vejo algo muito terrível aqui acontecendo para ele. E nós fizemos aqui, tá? Eu tive uma noite muito espiritual, e essa noite veio parar no livro, tá? Que são Sangues de Inocente. O Brasil vai parar. Anatécia Gonçalves, para quem não sabe, é o meu nome, Anatécia. Esse é um e-book, Vidente Vó Baiana. Esse é o primeiro exemplar das minhas visões. Então, eu falo com vocês que nós precisamos sim de dinheiro para poder estar aqui, nós precisamos de dinheiro para poder trabalhar e nós precisamos de dinheiro para poder advogar. Os nossos advogados advogar para a gente, porque de vez em quando rolam os processos e a gente tem que nos defender por falar a verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui agora algo bárbaro, sendo na ilha, porque eu acredito que teve muitas pessoas aqui, infelizmente, né, que tentaram calar a ilha. E muitas pessoas que não acreditaram. E esse vídeo aqui, ele tem que ser visto. Não sei se você acompanhou. Vê se pega a câmera da Yara e você mostra na tua câmera, fazendo favor. Tá na minha. Na câmera. Agora. Você viu isso? Não sei se você acompanhou. E daí? Eu não sei se os meus telespectadores que estão aí em casa, que estão me vendo, mas eu quero que vocês escutem aqui. Uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, Eu tenho acompanhado. Falando, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Você veja o discurso dessa Damares. Aqui é o presidente Lula, tá? Quando Damares trouxe pra gente o que acontecia na ilha de Marajós. E a Damares foi calada. Tentaram calar a Damares. Falar. De crianças nossas brasileiras com 4 anos, 10 anos, e quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados. Não morderem na hora do... A gente ainda, irmãos, descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Vou dar uma coisa para vocês que agora eu posso falar.
Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos. Então, assim, gente, aqui tá a Damares, né? Eu vou tirar isso aqui porque atrapalha muito. Aqui tá a Damares, aonde a Damares pega e ela fala, e aonde ela busca trazer em 2022 tudo que estava acontecendo na ilha de... Nós temos também a Xuxa, que diz ser a rainha do baixinho. Diz não, né? Carregou essa fama de rainha dos baixinhos por muitos anos. E nós temos a Xuxa que debochou da Damares por falar que não tínhamos visão, não tínhamos isso, né, no Brasil. Que isso era invenção para que se ganhasse a política. Pois essa semana sai a ilha... E essa semana saindo, sai a denúncia da ilha. Ou seja, Damares não estava mentindo. Ou seja, Damares estava falando a verdade. Nós vamos colocar aqui também. É um pedido de ajuda e não, dessa vez não tem piada no final, não é um meme. O que está acontecendo é muito sério. Mais pessoas precisam falar, a gente tem que espalhar o que está acontecendo na ilha de... E ninguém faz nada. E é muito sério, é muito. O que eu não estou entendendo, a ilha de Marajó fica num parque, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi. As pessoas que vivem lá, os ribeirinhos, vivem em condições muito precárias. O acesso é muito difícil, é só por... Então muitas pessoas ficam ilhadas, eles não têm saneamento básico, poucos são alfabetizados. Mas calma, é o pior. Existe um esquema enorme de tráfico, principalmente de crianças, e ninguém faz nada. Mulheres que foram mães com 11, 12, 13 anos, hoje têm vários filhos e não têm condição de sobreviver, vendem os seus filhos. Essas mesmas mães que, quando crianças, foram exploradas, abusadas, vendidas por seus pais, por conhecidos, por homens muito mais velhos, 30, 40 anos mais velhos. Uma realidade que vem se perpetuando e que hoje é basicamente cultural, de pais que abusam das suas filhas, dos seus filhos, dos seus netos, vendas de crianças para se ter o que comer. Nós vamos invadir o Brasil com a ilha. Não dá para nos calar mais. Não dá para a gente aceitar, cedendo o senhor presidente Lula, o senhor viajando por todas as cidades, por todos os países, e simplesmente o Brasil aqui em situações precárias, o Brasil aqui em fome, o Brasil aqui em guerra, o Brasil aqui cedendo numa situação dessa de prostituição. Nós não vamos aceitar mais as nossas crianças serem, você tá entendendo? Simplesmente tocadas, simplesmente, você tá entendendo? Espancadas, machucadas por homens velhos e babões que não respeitam as nossas crianças. Então, agora, gente, eu quero falar com vocês que a guerra é espiritual. A guerra não é sobre política. E ontem eu ouvi uma asneira da boca de uma sensitive que tem que vir da boca dela mesmo. Porque daquela boca dificilmente sai alguma coisa com sanidade. Porque eu não sei ainda como não colocaram aquela pessoa para buscar, você tá entendendo? Um atestado de loucura, porque tem hora que parece que é louca. Aonde um espiritualista não pode ter posição, aonde um espiritualista não tem partido, aonde o espiritualista não tem. Você dando partido aonde? Eu tenho RG, eu tenho CPF, entendeu? E eu tenho um título de eleitor. Eu tenho um título de eleitor. E eu vou falar para vocês que vocês acham que votar no Bolsonaro ou votar no Lula foi assim uma escolha muito fácil, e não foi. Porque nós tínhamos uma política, infelizmente, ignorante. Nós tínhamos uma política onde não agradava, às vezes, nem todo mundo. E nem todo mundo queria votar. Nem todo mundo queria votar. E eu vou falar com vocês que foi um absurdo. Porque o Bolsonaro, ele levantou a igreja evangélica. E ele perdeu a política por isso.
Porque com A mais B, ele queria que somente os evangélicos governassem esse país, e os evangélicos colocaram isso na mente deles. Que só deveria existir a religião do evangélico. E não. E eu, vó Baiana, simplesmente achava o seguinte, que eu sou ex-pastora, que a gente deveria respeitar as religiões. Nós nunca vimos no mundo, desde que o mundo é mundo, uma guerra por religiões. E nessa política se levantou uma guerra por religiões. Aonde, se você votasse no partido A, você teria que abaixar a cabeça e ser da religião A. E se você votasse no partido B, você teria que aceitar tudo escancarado. E aí o partido A ou o partido B, simplesmente, você tá entendendo? Você acaba sem muitas escolhas. Mas a espiritualidade foi me usando de uma forma tão tremenda quando eu escrevi este livro no dia 22 e foi me mostrando coisas aonde a espiritualidade me viu um dragão, me mostrou um dragão, aonde a espiritualidade me mostrou, você tá entendendo, situações que o nosso Brasil não poderia mais nos calar. A espiritualidade fala assim: homens de Deus, não se acovardem. Descubra tudo o que vai acontecer no Brasil, vó Baiana. Está na hora da verdade. Eu vou revelar tudo o que o mundo espiritual está me pedindo para falar. Numa live, eu comecei a deixar o mundo espiritual agir. E foi muito chocante, porque a minha espiritualidade, dependendo da entidade que vim, dependendo de quem encosta aqui, se for da linha dos preto velho, é muito chorona. Você tem a espiritualidade onde chora, onde eu trago lágrimas. E era da avó, era a espiritualidade da avó. E aonde a avó cansou de falar: filha, você vai falar, você vai falar. E eu falava: avó, eu não posso falar. E quantas vezes a minha espiritualidade me chamou e falou: você vai falar? E eu falava: eu não posso falar. Eu não posso falar porque eu posso ser presa. Eu não posso falar porque eu posso correr o risco da minha vida, da minha família, das minhas filhas. Então eu tenho que me calar. E na noite de quarta-feira que eu abri live, a minha espiritualidade me usou de uma forma tão tremenda que a minha espiritualidade começou a falar: e você vai falar, e você vai falar, e você vai falar. E a minha espiritualidade falou uma das coisas mais bonitas, que já estava por aqui na garganta, que a gente não pode nos acovardar. Que Deus não criou pessoas covardes, Deus criou homens, levantou homens de coragem, de fé. E a minha espiritualidade pegou e falou assim: filha, não temas, eu estou contigo, eu sou teu Deus. Abre esta boca e fala. Porque não podemos nos aceitar mais, não podemos aceitar um governo corrupto, não podemos aceitar um governo ignorante. E quando eu falo, gente, eu não estou falando de A mais B, eu estou falando da governança, entende? Eu não estou falando de A mais B. Se você coloca uma casa, se você coloca uma empresa para alguém cuidar, alguém tem que se responsabilizar e cuidar muito bem, entende? Então, seja o A, seja o B, todos eles têm que cuidar muito bem da nossa nação, têm que cuidar muito bem do nosso Brasil. E é isso que faltou, a gente cuidar muito bem. E aí, quando eu vi o Lula levantando guerra para Israel, quando eu vi o Lula falando uma asneira, uma bobeira, aonde o Brasil, aonde o mundo inteiro ouviu falar, aonde ele foi muito criticado, ele está sendo criticado aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, fora dos outros países. E ficar do lado de matadores, ficar do lado de um grupo de extremistas, ficar do lado de um grupo de, sabe, simplesmente pessoas que estão ali, eles atacaram Israel. Eles atacaram Israel. Israel não atacou primeiro, gente. E pra quem tá me vendo, como que está meus filhos e filhas de fé aí? 11 mil pessoas. 11 mil pessoas. Tira print aí, fazendo um favor. Pra quem tá me vendo,
É muitas vezes fácil vocês falar, vó, mas eu tô com ele, vó, mas é isso, gente. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Tem muitas mãezinhas sentadas nesse sofá aqui agora. Tem muitas mãezinhas trabalhando, tem muitas mãezinhas, tem muito pai, tem muita gente me vendo. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Nós não podemos aceitar o errado e achar que tá certo, porque aqui não é sobre partido, aqui não é sobre o A mais B, aqui é sobre o que é o melhor para o nosso Brasil. E eu vou falar com vocês, se tiver uma guerra, é o teu filho que vai para a guerra. Se tiver uma guerra amanhã, é o teu marido que vai para a guerra. É eles que vão para a guerra. O momento que você se cala, o momento que você aceita, o momento que você acha que a fala do nosso presidente Lula foi coerente, você está assinando que o teu filho ou o teu marido pode ir para uma guerra a qualquer momento. E será que eles vão voltar para casa? Será que eles voltam vivo? Então tá na hora de vocês abrirem a mente de vocês. Tá na hora de vocês tirar, né, a cegueira espiritual. Porque eu me vi cega por muito tempo. Por muito tempo eu achei que o Lula era um homem bom. Por muito tempo eu achei que o Lula era aquela pessoa que, nossa, gente, esse homem quer muito pro Brasil. Nossa, gente, ele quer defender o Brasil. Nossa, por muito tempo eu também pensei assim. Só que eu errei. Eu me equivoquei. E hoje eu tô aqui para falar com vocês que a maior pessoa grande é aquelas pessoas que sabem que errou e que quer consertar seu erro.